Lord, I ask for the anointing of the Holy Eu lhe Spirit peço, Deus, o azeite do Espírito Santo, as we study the Word. para que possamos estudar a sua palavra. I pray the people will be strengthened Nós podemos, nessa oportunidade, que teu povo possa estudar a sua palavra e and the aprender. people will be E encouraged também possamos estar encorajados through the study of God's para Word. estudar a palavra de Deus. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém. Well, you can be seated. Vocês podem sentar. Take your Bible and turn with me to Galatians chapter 3. Abra suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. And I encourage you to take notes. Eu gostaria de encorajar vocês para pegar notas, anotações. We're going to be studying something that's very vital to the Christian Nós life. vamos estudar alguma coisa que é muito importante para a vida do cristão. I travel all over the world, Eu tenho viajado a muitos países do mundo. and when I go, I train leaders, E quando eu vou a esses países do mundo, eu tenho procurado treinar os líderes. and we have crusades. E também temos cruzadas. And one of the things I think people need to learn the most Uma das coisas que eu acho que o povo precisa é estudar mais, aprender mais, is how to have the blessings of é God. como ter a bênção de Deus. So I want to teach you how to have the Eu quero blessings. ensinar a vocês como ter a bênção de Deus. And we're going to be turning to a lot of places in the Nós Bible. vamos tornar a Bíblia, abrir a Bíblia de muitas partes na Bíblia. And so I want you to turn with me. E eu gostaria que vocês abrissem juntamente comigo. Now, let's begin with Galatians chapter 3. Vamos então começar em Gálatas capítulo 3. And let's look at verses 13 and E 14. vamos olhar versículo 13 e versículo 14. I'll read verse 13 in English. Eu vou ler versículo 13 em inglês. Then you listen to Brother E Santos. vocês então ouçam, irmãos santos. Verse 13 says, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Go ahead and read it. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Amen. Amém. Now, look closely at verse 13. Olha versículo 13. It says that Christ has redeemed us from the curse. Diz que Cristo tem nos redimido da maldição. Why did he do that? Como ele fez isso? Look at verse 14. Olha o versículo 14. It says that we might have the blessing. Para que nós tivéssemos a bênção. So, before you can understand how to have the blessings of God, Antes, para que nós podemos entender como ter a bênção de Deus, you have to understand the curses. nós temos que entender a maldição. Because there's the curses Porque a maldição and there's the blessings. e a bênção. Now, look at this diagram on the chalkboard. Olha aqui este diagrama que fizemos aqui no quadro. Notice that I've drawn an arrow with two arrows on either end, a line with Existem two arrows. duas linhas, dois pontos para lá e para cá, e uma cruz no meio. And on the top, we've put curses. No cima aqui colocamos a maldição. And on the bottom, we've put blessings. Embaixo colocamos as bênçãos. Now, you need to understand something. Você tem que entender alguma coisa. In the Old Testament, there was such thing as the curses. No Novo Testamento, alguma coisa fala sobre a maldição. And we're going to look at those in just a moment. Vamos olhar essas duas. Then there's such a thing as the blessings. E alguma coisa também fala sobre bênção. Now, in order to have the blessings, Para que nós tenhamos a bênção, you had to be a perfect person. você tem que ser uma pessoa perfeita. You couldn't have any sin. Você não pode ter nenhum pecado. You had to keep the law perfectly. Você tem que guardar Jesus e sua vida perfeitamente. But nobody could keep the law perfectly. Nenhuma pessoa pode guardar Jesus Cristo perfeitamente, viver uma vida perfeitamente sem So that pecado. means that many people had the curses in their life. Isso significa que muitos de nós temos a maldição de Deus em nossa vida. So Jesus Christ came, Jesus veio, and he redeemed us from the curses. ele redimiu-nos da maldição. He redeemed us from the curses. Ele redimiu-nos da maldição. He took the curses for us. Ele pegou a maldição da gente. Why? Por quê? So that the blessings
would come on us through Jesus A Christ. bênção para nós vem para a gente através de Jesus Cristo. In other words, I don't deserve the blessings. Em outras palavras, nós não temos a bênção. You don't deserve the blessing. Vocês não têm a bênção. But Jesus perfectly fulfilled the law. Mas Jesus perfeitamente cumpriu a lei. Why? Por quê? So that we could have the blessing. Para que nós tivéssemos a bênção. Now look at verse 13 again. Olha versículo 13 novamente. It says, Christ has redeemed us from the curse of the law. Jesus Cristo nos redimiu-nos da maldição da lei. He's already done it. Ele tem feito isso. You don't have to pray about it. Nós não precisamos orar por isso. Look what it says in verse 13. Olha o que ele diz no versículo 14. He's already done it. Ele tem feito isso. Why? Por quê? Verse 14. Versículo 14. That you can have the blessing. Você poderá ter a bênção. Not through your good works, Não por os seus bons trabalhos, but through Jesus mas Christ. através de Jesus Cristo. Not through what you do, Não através do que você faz, but through Jesus mas Christ. através de Jesus Cristo. Now, don't lose Galatians 3. Não perca o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13 Keep e your hand in 14. Galatians Põe 3. as suas mãos sobre Gálatas. Now go with me to Deuteronomy E agora 28. vamos dar uma olhadinha no Romanos Deuteronomy chapter 28. 28, ou Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, como está ali, Deuteronômio 28. We want to look at what the blessings and the curses are. Nós vamos aqui olhar como é a maldição e a bendição. You see, somebody said, well, what are the curses? Alguma pessoa poderá dizer, o que é a maldição? What are the blessings? E onde estão as bênçãos? Now, there's several places in the Bible that tell us about this. Alguns lugares na Bíblia Sagrada nos fala a respeito da bênção e da maldição. But one of the best places is Deuteronomy chapter 28. Dos melhores lugares para nós encontrar está no Deuteronômio capítulo 28. Now, let's begin with the bad news. Vamos então começar em notícias ruins. Let's start with the curses. Vamos então estudar, mostrar para vocês a maldição. Look in Deuteronomy 28, Vamos ver aqui Deuteronômio 28. beginning with verse 15. Vamos começar no versículo 15. In fact, you may want to put this in your notes. Eu gostaria que você apontasse isso em suas notas. Beginning with verse 15, Vamos começar o versículo 15 all the way to verse 68. até o versículo 28. It talks about the curses. Isso fala a respeito da maldição. It talks about the curses. Isso fala a respeito da maldição. Now, I'm going to go real quickly through this. Vamos então ler bem rapidinho. So stay with me in your Bible. E fica aí junto comigo na sua Bíblia. Look what it says in verse 15. Olha o que diz a partir do versículo 15. It says, It shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments and his statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come on thee and overtake thee. Read that, verse 15. Versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. In other words, you have to keep all the law. Nós temos que guardar toda a lei. But you know as well as I do, Você sabe como temos que fazer? I can't keep all the law. Eu não posso guardar toda a lei. You can't keep all the law. Você não pode guardar toda a lei. So what does this mean? O que significa isso? This means according to the Old Testament, Isso significa que, segundo ao Velho Testamento, we don't qualify for the blessing. segundo ao Velho Testamento, nós não estamos qualificados para a bênção. We qualify for the curses. Nós estamos qualificados para a maldição. Look at verse 16. Olha o versículo agora 16. Now, it might be better you just translate this and not try to read it, É okay? bom que eu procuro traduzir para Follow me in vocês. your Bible. Ou acompanhe na Bíblia Sagrada. Verse 16 says this, Versículo 16 diz isto. You'll be cursed in the city. Você será amaldiçoado na cidade. You'll be cursed in the field. Você será amaldiçoado no campo. Look at verse 17. Olha o versículo 17. It says you'll be cursed in your basket, Você vai ser amaldiçoado na sua cesta. and your storehouse will be cursed. Nas coisas de comida da sua casa. Look at verse 18. Olha o versículo 18. It says the fruit of your body will be O cursed. fruto do seu corpo será amaldiçoado. Your land will be cursed. A sua terra será amaldiçoada. All your animals will be cursed. Todos os
seus animais serão amaldiçoados. Now go down to verse 21. Vamos então agora olhar o versículo 21. Everybody look at verse 21. Todos olham o versículo 21. It says you'll have pestilence and disease. Haverá peste e enfermidades. Look at verse 22. Olha o versículo 22. It says you'll have fever. Você vai ter febres, You'll have inflammation. inflamações, You'll have all kind of diseases. todo tipo de enfermidades. Look at verse 25. Olha o versículo 25. Everybody look in your Bible. Todos vocês olhem na sua Bíblia. Verse 25 says your enemies will defeat you. Versículo 25 diz que os nossos inimigos vão nos derrotar. Look at verse 27. Olha o versículo 27. It says that you'll have a sickness that cannot be Se healed. vocês estiverem doentes, não vão ser curados. Look at verse 28. Olha o versículo 28. It says you'll be mad. Vocês vão ter problemas. You'll be crazy. Vão estar com problema de It mentes. says in verse 28 Olha o versículo 28. that you'll have blindness. Vai ter cegueiras. Look in verse 30. Versículo 30. It talks about adultery. Fala a respeito de adultérios. It says that your family will have adultery in it. Diz que as famílias vão ter problemas de adultérios. Your wife will sleep with another man. A esposa vai dormir com outro homem. Look at verse 31. Olha o versículo 31. It says your animals will be killed. Os seus animais serão mortos. Look at verse 32. Olha o versículo 32. It says your sons and your daughters will be slaves. Os seus filhos serão assassinados. Look at verse 35. Olha o versículo 35. Everybody look at verse 35. Todos vocês olham o versículo 35. It says your legs will have sickness. Há enfermidades nas pernas. It says your knees will be Os sick. joelhos vão ter problemas de doenças. Look at verse 38. Olha o versículo 38. It says you're going to work hard trying to Vai grow ter que crops. trabalhar muito duro para que possa ter colheitas. But it says your crops won't produce anything. Mas não haverá produção de nada. Look at verse 44. Olha o versículo 44. It says you'll always be borrowing. E tudo vocês vão ter que tomar emprestado. You'll never have enough money. E nunca vai ter dinheiro It suficiente. says you'll be the tail. Isso vai ter grandes problemas. You'll not be the head. Nunca vamos ser a cabeça, seremos sempre caudas. You see, these are the curses. Esse é tipo de maldições. You say, oh, that sounds terrible. Vocês poderão dizer, isso está parecendo uma coisa terrível, terrível. It's terrible. É terrível. Well, that's not all. Mas isso não é tudo ainda. It gets worse. E tem mais coisas. Go over to verse 60. Vamos olhar então o versículo 60. Look at verse 60. Versículo 60. It says all the diseases of Egypt. Diz todas as enfermidades do Egito. Look at verse 61. Olha versículo 61. Everybody look at verse 61. Todos vocês olham versículo 61. It says every disease that's not even Diz que written here. todas as enfermidades que foi lançada sobre o Egito, Deus lançará sobre o povo. Every kind of disease you can imagine. Todo tipo de enfermidades que poderemos imaginar. Every kind of disease will come on you. Todo tipo de enfermidade virá sobre o povo que não obedece a Deus. If you don't keep the law perfectly. Isso se você não guardar a palavra de Deus perfeitamente. You say, oh, I'm so sad. Você pode dizer, olha, eu estou muito preocupado. I've got a great problem. Eu tenho agora um grande problema. Because I can't keep the law. Porque eu não posso guardar a lei. So what am I going to do? Então o que eu vou fazer? Now hold your finger in Deuteronomy Eu 28. gostaria que você colocasse o dedo onde está Deuteronômio capítulo 28. And go back to Galatians 3. E agora vamos voltar para Gálatas capítulo 3. Now let's look over here at the E diagram. vamos olhar também aqui no quadro. Everybody look in Galatians Todos 3. vocês olham Gálatas capítulo 3. Galatians 3 says, Christ hath redeemed us. De Gálatas capítulo 3 diz que Deus redimiu-nos. Look in verse 13. Olha versículo 13. Galatians chapter 3, 13, Gálatas capítulo 13. verse 13. Versículo 13. Christ hath redeemed us from the curse. Jesus nos redimiu da maldição. Amen. Amém. 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 Do you see what this is saying? Você sabe o que isso significa? Christ took all the diseases. Jesus levou toda a enfermidade. He took the poverty. Ele levou a pobreza. He took the adultery. Ele levou o adultério. Christ took every curse. Jesus levou toda a maldição. He took them for you. Ele pegou de você. Isn't that wonderful? Isso não é maravilhoso? Isn't that wonderful? Isso não é maravilhoso? Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. Aleluia. Somebody says, well, I wonder what all the curses are. Alguma pessoa poderia pensar como poderia eu levar toda essa maldição? Go back to Deuteronomy 28. Então
Então volte e leia em Deuteronômio capítulo Look 28. in Deuteronomy chapter 28. Olha Deuteronômio capítulo 28. Everything we just read Tudo isso que nós lemos. and more E muito mais are the ainda. curses De maldições. that Jesus took for Que you. Jesus tirou de você. Jesus redeemed you Jesus redimiu você from all those curses. da maldição. Why? Por quê? Why? Porque So that you could have the blessing, para que você tivesse a the bênção. blessings of A God. bênção de Deus. Amen? Amém. Amen? Amém. Now, I want to explain something to you. Eu quero dar uma explicação para vocês de alguma coisa. You see, the devil doesn't play fair. Você sabe que o diabo nunca planta fé. The devil is a deceiver. Ele sempre é uma pessoa derrotada. And even though Jesus has redeemed you from the curses, Ainda que Jesus tenha nos redimido da maldição, the devil will still try to put them on you. o diabo continua tratando de colocar a maldição sobre a gente. He'll still try to give you sickness. Ele continua tratando de colocar a enfermidade He'll sobre still nós. try to cause problems in your family. Ele continua tratando de colocar problemas sobre a nossa família. He'll still try to take your money away. Ele continua tratando de tirar o dinheiro da gente. Because the devil is a thief. Porque o diabo é um ladrão. He's a deceiver. Ele é uma pessoa sem... Now, if you don't understand what I'm talking about, Se preach it você hard. não está me entendendo o que eu estou falando a If you respeito, don't understand what we're studying, se você não está entendendo o que eu estou falando, the devil will deceive you. então o diabo pode derrotar vocês. But when you start understanding Mas quando você começa a entender that you've been redeemed, que você foi redimido, and you don't have to have the curses, então você não precisa ter a maldição you can mais. put your foot down. Você pode colocar seu pé You can embaixo, put your foot down. pode colocar seu pé embaixo, Put your foot on the devil. pode colocar teu pé sobre a cabeça de Satanás. Everybody put your foot down like Põe this. todos vocês, façam assim comigo. Put Faça your assim foot down comigo. like that. Faça assim Put your foot comigo. down. Put your foot Faça down. assim comigo. Now that's what you need to do to the devil. Você que tem que fazer assim com Satanás, pisar sobre a cabeça de Satanás. When the devil tries to attack you with sickness, Quando o diabo tratar de atacar você com enfermidade, you need to put your foot on the devil você precisa colocar o teu pé sobre Satanás and say, no, e devil. dizer, não, The Satanás. Bible says, A Bíblia diz, I've been redeemed eu estou redimido from the curse. da maldição. Sickness doesn't belong to A me. enfermidade não pertence a mim. Poverty doesn't belong to A me. pobreza não me pertence. The Bible says, A Bíblia diz, Christ hath redeemed me from the Jesus curse, tem me redimido através da cruz, de toda maldição. from the curse of the law. Através de toda maldição da lei. The blessings belong E to agora a me. bênção me pertence. Amen. Amém. Amen. Amém. You say, well, I want to know what the blessings are. Olha, você poderia dizer, não sei onde está a bênção também? Well, let's study the blessings. Então vamos estudar um pouquinho da bênção. Go back to Deuteronomy 28. Vamos então agora voltar a Deuteronômio capítulo 28. And let's begin with verse 1. Vamos então ler versículo 1. Now, look up here at the chalkboard. Olha aqui no livro, no quadro. Olha no quadro, por favor. Look at this diagram. Olha esse diagrama. You see, this line represents time. Esta linha representa Represents time. representa horário. You see, before Jesus came was the Old Esta Testament. linha representa o templo antes de Jesus voltar. Before Jesus was the Old Testament. Antes de Jesus no Novo Testamento, no Velho Testamento. When Jesus came, started the New E Testament. aqui representa o Velho Testamento e daqui para cá representa o Novo Testamento. Okay, back up so the camera can get Yeah. it. Now, in the Old Testament, the curses would come on people. No Velho Testamento, a maldição vinha para as pessoas aqui. But what we saw in Galatians O que nós olhamos aqui no livro de was Gálatas, that Jesus blocks the curses. então Jesus aqui, ele colocou um bloco sobre a maldição. You don't have to have the curses. Nós não precisamos agora ter a maldição. What you can have is the blessing. A única coisa que você agora terá que ter é a bênção. And these blessings don't depend upon you. Esta bênção não depende da sua situação. You can't earn them. Você pode ter, You don't deserve them. você pode às vezes não querer. You say, then why do I get them? Você pode, mas como eu vou ter a bênção? Through Jesus Christ. Através de Jesus Cristo. Through Jesus Christ. Através de Jesus Cristo. They're yours. Isso pertence a nós. Now go back to verse 1. Vamos voltar ao versículo 1. Deuteronomy 28,
E Deuteronômio 28, And let's look at verse 1. versículo 1. Now you look in your Bible. Olha na sua Bíblia. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all the nations of the earth. Read verse 1. E será que ao se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amen. Amém. He says, if you will obey my word, I'll set you up on high. Isso quer dizer, se vocês obedecerem a palavra de Deus, Deus colocará vocês num lugar muito alto. But we've already said that nobody can perfectly obey. Eu já disse a vocês que é dificilmente uma pessoa obedecer perfeitamente. Nobody can perfectly obey. Nenhuma pessoa poderia obedecer perfeitamente. But Jesus perfectly obeyed. Mas Jesus perfeitamente obedeceu. And if you're a Christian, E se você é crente, you're in Jesus. você está em Jesus. So now you qualify. Então agora vocês estão qualificados. Now you qualify for verse 1. Então agora vocês estão qualificados para o versículo 21, Not o versículo because of your 1, obedience, não por causa da sua obediência, but because of Jesus' mas por obedience. causa de Jesus Cristo e sua obediência. Now look at verse 2. Olha o versículo 2 agora. Here's what you get to have. E então é isso que você tem que ter. Verse 2 says, and all these blessings shall come on thee. Diz o versículo 2 que todas essas bênçãos virão sobre ti. The blessings will come on you and overtake you, Essas bênçãos alcançarão a vocês. if thou shalt hearken unto the voice of the Mas Lord thy God. isto é, se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus. Now just translate this. Look at verse 3. Olha o versículo 3. It says you'll be blessed in the city, Vocês serão abençoados na cidade, you'll be blessed out in the field. vão ser abençoados no campo, It says the fruit of your body will be blessed. o fruto do seu corpo serão abençoados, It do seu says the fruit of ventre, your ground will be o blessed. fruto da sua plantação será abençoado, All your animals will be os blessed. seus animais serão abençoados. Look at verse 5. Olha o versículo 5. It says your basket will be blessed. Aquilo que temos em nossa cesta será abençoado, And all your storehouse will be aquilo blessed. que temos guardado em nossa reserva será abençoado. Now let me explain that. Vamos dar uma explicação aqui. Your basket is what you need every day. Basket, aquilo que você acessa, aquilo que você precisa todos os dias para seu alimento. Your daily needs A sua necessidade diária, are in your basket. aquilo que significa sua cesta. But God wants you to have more than just your daily Deus quer needs. que você tenha mais do que você precisa diariamente para a sua God wants you necessidade. to have a storehouse. Deus quer que nós tenhamos uma expensa He para wants you to guardar have algo para more nós. than what you Deus just need. quer que nós tenhamos mais daquilo que nós necessitamos. Look in verse 3. Olha o versículo 3. You're to be blessed in the city, Você será abençoado na cidade, and you're to be blessed in the field. vai ser abençoado no campo. Read verse 5 out of the Vamos ler Portuguese. então em português agora o versículo 5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. You'll be blessed in your basket and your storehouse. Você será abençoado na sua cesta e também na sua reserva. Amen? Amém? Now look at verse 6. Vamos ler agora o versículo You'll be 6. blessed when you go out and when you come in. Você será bendito quando saíres e quando entrares. Look at verse 7. Olha o versículo 7. It says all your enemies will be defeated before your face. Diz aqui que todos os seus inimigos serão derrotados diante de sua face. It says your enemies will come against you one way, Os inimigos virão para vocês em um caminho and they'll flee 7 ways. e vão fugir em muitos caminhos, diferentes caminhos. Look at verse 8. Olha o versículo 8. It says the Lord shall command the blessing on thee. O Senhor mandará a bênção para contigo. Amen? Amém. God will be up in heaven, Deus vai abrir os céus. and he'll command the Ele blessing. vai mandar as bênçãos. He'll command the Ele vai blessing mandar a bênção on you, para você. on you, Para você. on your life. Para na sua vida. Amen? Amém. Now that's not all. Isso não está tudo ainda. Look at verse 8. Olha o versículo 8. In fact, read verse 8 out of the Olha o Portuguese. versículo 8 em português. O Senhor mandará o que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e tudo o que puseres a mão te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Everything that you put your hand to, Todas as coisas que você colocar a sua mão, whether it's on your job,
Pode ser seu trabalho, whether it's in your family, pode ser sua família, whether it's going to school, pode ser escola, whatever it is, pode ser qualquer coisa que for. whatever you put your hand to, Aonde você colocar a mão. God says He'll bless it. Então o Senhor está dizendo, serás abençoado. Amen. Amém. Amém. Now, the big question comes. A grande pergunta vem. Your mind starts talking to you like A this. tua mente começa a falar assim com você. Well, if all that's true, Isso pode ser verdade. why do I sometimes have problems? E então, como eu posso algumas vezes ter problemas? If it's true that God wants to bless me, Se isso é verdade que Deus quer realmente me abençoar, why does it seem like I sometimes have curses? então como eu posso algumas vezes ter maldição? I'll tell you why. Eu quero lhe explicar por quê. Listen to me closely. Ouça-me atentamente. It's because the devil is a liar. Porque o diabo é mentiroso. The devil is a thief. O diabo é ladrão. And he tries to take from you Ele procura tirar de você the blessings God wants you to a have. bênção que Deus quer que você tenha. That's why I said you have to put your foot down. Isso é o motivo que eu falo que você tem que colocar seus You gotta pés put sobre your a foot down cabeça on de the Satanás. Tem que colocar seus pés sobre a cabeça de Satanás. Amen. Amém. Now let's keep reading. Vamos seguir lendo. Look at verse 9. Vamos ler versículo 9. Everybody look at verse 9. Todos vocês olhem versículo 9. It says, the Lord shall make you a holy person. O Senhor fará você uma pessoa santa. Look at verse 10. Olha o versículo 10. It says, all the people of the earth shall see you and know that you're called by the name of the Lord. Que todos os povos da terra olharão a você e saberão que você teme ao Senhor. They'll know you're a believer. Eles saberão que você é crente. They'll see all the blessings in your life. Eles vão ver todas as bênçãos de Deus na sua vida. And they'll say, God must be blessing that Ele person. vai saber que Deus supostamente está abençoando aquela pessoa. They'll see it. Porque você vai ver. And they'll know you're a believer. Então o povo verão que vocês são crente. Look at verse 11. Olha o versículo 9. Oh, I like verse 11. Eu gosto do versículo 9. It says, the Lord shall Versículo make 11. you, the Lord shall make you plenty in goods. O Senhor fará abundar os bens dos seus frutos do seu ventre. Amen. Amém. Read verse 11 in Portuguese. Vamos ler versículo 11 em português. O Senhor te fará abundar de bens do fruto do seu ventre e o fruto dos teus animais, no fruto da terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais a te dar. Amen. Amém. In other words, He'll give you plenty of what you need. Aqui em outras palavras está dizendo, o Senhor nos dará muito, muito, muito tudo aquilo que nós precisamos. If you need $5, Se você precisa de $5, He'll give you $10. Ele vai te dar $10. If you need $20, Se você precisa de $20, He's going to give you $50. Ele vai te dar para você $50. Amen. Amém. It says He'll give you plenty. Ele está dizendo que Ele terá muito. He'll give you plenty of goods. Ele vai dar muitas coisas boas. Look at verse 12. Olha o versículo 12. It says, the Lord shall open unto thee His good treasure. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, He'll open the heavens to give rain. o céu para que haja chuva. And it says in verse 12, E diz no versículo 12, He'll bless all the work of your hands. diz que Ele abençoará todos os trabalhos das suas mãos. Amen. Amém. Now look at verse 12. Olha o versículo 12. Read the end of it in Vamos Portuguese. ler então aqui em português. It says, and thou shalt lend unto many nations and not borrow. Então diz aqui que você vai emprestar muito a muitas nações e nunca vai tomar emprestado, mas vocês vão emprestar às nações. In other words, you're going to be able to help other nations. Em outras palavras, vocês serão capazes de socorrer outras nações, And you're not going to have to borrow. mas você nunca vai tomar emprestado. Let me ask you a question. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. How many of you have ever lended to another nation? Quantos de vocês aqui já têm viajado a outras nações? How many of you have ever given money to another nation? Quantos de vocês aqui têm emprestado dinheiro a outras nações? You say, boy, I have a hard time getting my own needs met. Vocês podem dizer, poxa vida, eu já tenho dificuldade de ter para meu próprio sustento, como vou emprestar? How could I give money to another nation? Como eu posso dar dinheiro a outras nações? Let me explain to you. Eu vou explicar a vocês. I came to Brazil. Eu venho ao Brasil agora. I didn't get any money from you. Eu não estou pegando nenhum dinheiro de vocês. I paid my airplane ticket. Eu paguei meu tiquete de avião. I paid Dennis's airplane ticket. Eu paguei o tiquete do Dene para viajar. I paid my hotel. Eu estou pagando meu hotel. I pay all my meals. Eu estou pagando toda a minha comida. I pay the taxi. Eu estou pagando táxi. I gave Santos some money. Eu dei algum dinheiro para o irmão Santos. I didn't ask for any money. Eu não estou pedindo nenhum dinheiro. In other words, God has blessed
me. Em outras palavras, Deus tem abençoado a mim. So that I can lend to Brazil. Então eu estou dando para o Brasil. You say, oh, that's because you're American. Então você pode dizer, isso é porque ele é americano. No, it's not. Não, 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 não. It's não. because I know the blessings. Porque, sabe por quê? Porque eu conheço a bênção. And I've exercised faith. E eu estou exercitando a fé. Faith in what the Bible says. Fé no que diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amen. Amém. You can do the same thing. Vocês poderão fazer a mesma coisa. You can do the same thing. Vocês poderão fazer a mesma coisa. This year I was in the Philippines. Este ano eu estive na Filipinas. And I began to explain this to them. Eu comecei então a explicar isso na Filipinas. I told the Bible school students. Eu estava falando numa escola bíblica para estudantes I filipinos. said, quit saying out of your mouth you're poor. Eu disse para eles, pare de falar na boca de vocês que vocês são pobres. Quit saying, oh, I'll never have any money. Pare de falar na boca de vocês que eu nunca tenho dinheiro. I said, start believing in the blessings. E comece a crer na bênçãos na palavra de Deus, as bênçãos. Start believing what the Bible says. Comece a crer no que diz a Bíblia. Amen? Amém? I said, you can be missionaries. Eu disse, vocês poderão ser missionários. You can be missionaries like I am. Vocês poderão ser missionários como eu sou I said, missionário. God doesn't love me any more than He Deus loves you. não ama mais a mim do que ama a vocês. He loves you just as much. Ele ama vocês como ama a mim também. You say, well, how can I have this? Como eu posso ter isto? How can I have it? Como eu posso ter isto? By faith in what we're Por talking about. fé a respeito daquilo que eu estou explicando. Believing that you've been redeemed from the curses. Creia que vocês foram redimidos da maldição. And believing that you have the E blessings. creia que vocês têm a bênção de Just Deus. like it says in Deuteronomy Como 28. está dizendo em Deuteronômio 28. Amen? Amém. Amen? Amém. Now look in chapter 28. Vamos agora olhar capítulo Look at 28. verse 13. Vamos olhar versículo 13. It says, the Lord will make you the head and not the tail. Translate that. O Senhor vai nos fazer cabeça, não caudas. It says, the Lord will make you above and not beneath. O Senhor vai fazer-nos que nós tenhamos. Read Go verse ahead. 13 in Portuguese. Ok, vou ler o versículo. O Senhor te fará por cabeça e não por cauda. Estará por cima e não debaixo. Quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. Amen? Amém? In other words, instead of always being under the devil, Em outras palavras, não é para que nós estejamos por debaixo de Satanás, the devil's going to be under you. mas nós temos que estar por cima de Satanás. Amen? Amém? You're the head. Nós somos a cabeça, You're not the tail. não somos a cauda. Let me ask you a question. Let me ask you a Eu question. quero fazer uma pergunta a vocês. What do you do with your tail? O que vocês dizem, faça com a cauda? You sit on it. Você então senta sobre a cauda. You don't sit on your head. Você não senta sobre a sua cabeça. You sit on your tail. Você senta sobre a cauda. Now the Bible A says Bíblia diz you'll be the head. que vocês têm que ser a cabeça. You're not going to be the tail. Nós não vamos ser a cauda. The devil's going to be under you. O diabo tem que estar debaixo da nossa cauda. Amen? Amém. Amen? Amém. Now go back to Galatians. Vamos voltar para Gálatas. Galatians chapter 3. Gálatas capítulo 3. You turn there too. Galatians chapter 3. Gálatas capítulo 3. Keep your mic up. Galatians 3. Gálatas 3. And let's look at verses 13 and 14 again. Vamos ler novamente o capítulo, versículo 13 e versículo 14. I'll read it in English, Eu vou ler em inglês and then you listen to Brother Santos. e vocês ouçam, irmão Santos. Verse 13 says, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree. Read verse 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Now, Amém? let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Who's the one that was crucified? Quem foi aquele que foi crucificado? Who's the one that hung up on the cross? Quem foi aquele que estava pendurado na cruz? Wasn't you. Foi vocês? It was Jesus Christ. Foi Jesus? And look at verse 13. Olha o versículo 13. It says, when he died on the tree, Quando ele morreu na cruz, he redeemed you from the curse. ele redimiu nós de toda a maldição. He took the blindness. Ele levou a cegueira. He took the fever.
Ele levou a febre. He took all the diseases. Ele levou toda a doença. He took the poverty. Ele levou toda a pobreza. He took the defeat. Ele levou toda a derrota. He took every curse Todas as coisas, toda a maldição. so that you could have verse 14. Para que vocês então agora tenham o versículo 14. Look at verse 14. Olha o versículo 14. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Amém. Amém. So I want you to write this in your notes. Eu gostaria que vocês anotassem isso em suas notas. Put this in your notes. Ponha isso nas suas notas. Deuteronomy 28, Deuteronômio, capítulo 28, verses 1 through 15. versículo 1 para 15. Chapter 28, Capítulo 28, verses 1 versículo 1 through 15. até o 15. They belong to you. Isso pertence a vocês. They belong to you. Isso pertence a vocês. They belong to you. Isso pertence a vocês. Through Jesus. Através de Jesus. Through Jesus. Através de Jesus. They're yours. É de vocês. Amen. Amém. The curses don't belong A to you. maldição não pertence a vocês. Jesus took the curses Jesus tomou a maldição so that you could have the blessing. para que nós tivéssemos agora a bênção. Amen. Amém. Now, this concludes part 1. Eu vou agora concluir. É isso que vamos concluir a parte número 1. We're going to take a very short break, Nós vamos ter um pequeno descanso and then we're going to start part e 2. vamos então começar a parte 2. Let's close with prayer. Vamos então agora levantar e orar. Father, we thank you so much Obrigado, Jesus. for the Word of God.